Muito boa noite, pessoal! Olha a gente aqui de novo para mais uma live, a live dessa semana, com um assunto muito legal, diferente, que é sobre hipnose. Boa noite, pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora, coach, palestrante e recentemente eu escrevi esse livro que a vida ensina, compartilha-se, e conta um pouquinho da minha história, a história do Abrindo Portas, como tudo começou. Então queria de novo agradecer a participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E o meu convidado super especial de hoje, aí com várias preparações, é o Tony. A gente se conhece há muitos anos. É melhor a gente não falar quantos anos a gente se conhece para não entregar nossa idade, né? Mas tá tudo certo aí. A gente já se conhece desde quando a gente era menininho lá em Barbacena. E o Tony, ele um amigo muito querido, que tá indo e voltando aí, mas tudo bem. Ele tá preparado, ele tá fazendo tudo. É que tem uma hipnose tem uma indução que é a indução do barquinho, então você fica assim, então eu já tô treinando, entendeu? Tô vendo, você tá querendo manipular a gente aqui. Bom, ele vai se apresentar e a gente já vai falar sobre o tema que tá todo mundo aí super ansioso, que é hipnose. Então, Tony, fala aí pro pessoal quem é você, pra gente já começar a falar sobre hipnose. Então, boa noite, pessoal. A Vivian não quis falar, mas nos meus 20 e poucos anos, né, a gente se conhece há uns 15, né? Eu tenho 25, a Vivian tem 26. E eu sou mais faz velha, pouco tempo, entendi. né, um pouquinho mais velha. Eu sou publicitário, me formei em publicidade, sempre fui dessa área de humanas, adoro isso, trabalho com comunicação, tenho uma empresa de cenografia. Só que há muito tempo eu me senti muito atraído, eu gosto dessa área de desenvolvimento pessoal. Já fiz vários cursos espiritualistas e outros, e há muito tempo eu enveredei para esse lado da hipnose, porque é uma ferramenta importante, aliás, é muito importante, que você pode agregar junto com outras terapias, você pode agregar junto com a psicologia, junto com a medicina, odontologia, todas as áreas podem ter um apoio forte da hipnose. E já faz uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos, que eu trabalho com isso. É uma ação muito gratificante e você não tem um limite, você também pode atender pela internet. Você pode fazer um atendimento presencial ou um atendimento online. E daí vem surgindo várias ideias aí desse tempo todo de pandemia, né? E é isso, Vivian, tá com você aí. Vamos lá. Falar Olha sobre que hipnose. interessante isso. Eu também me formei em publicidade e a gente trabalha no mesmo mercado já há muitos anos. Não sei se coincidência ou não, né? Mas isso é muito legal. E então, um dia visitando ele com o outro negócio que eu trabalho, que é na parte de comunicação, ele me contou sobre hipnose, que isso seria muito legal para o dia a dia em vendas, para negociações, entender um pouco dessas técnicas, e eu fiquei muito aguçado. Falei, como assim hipnose? Como que a gente pode usar a hipnose? Então, Tony, eu quero que você comece contando pra gente o que é a hipnose. Para quem não sabe, né? Tem aqui provavelmente muita gente não sabe direito o que é, para depois a gente abrir para as perguntas pro pessoal, mas eu tenho várias perguntas aqui para te fazer, porque já me perguntaram a respeito, que eu acho que isso vale muito a pena, tá? Então começa explicando pra gente o que é hipnose. Tá, a hipnose, tirando o que muita gente imagina que seja, não tem nada a ver com religião, né? Ela não é vinculada a nenhuma religião. A hipnose, ela é ciência, ela é comunicação. Tudo se faz por conta da comunicação. A palavra hipnose, ela vem do hipno, grego, que significa sono, e ose, do latim, que é ação. Então, ação do sono, ou seja, ação de levar a pessoa a um estado sonolento. E, na verdade, atualizando para hoje, é um estado alterado de consciência.
O que funciona hoje? Vamos supor, nós. Que legal. Sim, nós somos mantidos 90% pelo nosso subconsciente. Você respira, você pisca, você deglute, seus órgãos funcionam, seu rim trabalha, e a gente não pensa nisso. Eles fazem tudo sozinhos, ou seja, o nosso subconsciente que mantém toda essa máquina funcionando. E aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz conscientemente, é a ponta do iceberg. É bem pouquinho. Então, o nosso subconsciente é muito poderoso. E a gente não tem noção do que ele pode fazer para a gente e do que ele pode fazer em benefício para nós e para todo mundo que entra com essa técnica de hipnose. E a hipnose, ela já vem, não é uma coisa recente, agora desse século. Ela vem desde o início dos tempos. Lá quando teve Adão e Eva, né, tem uma passagem da Bíblia que fala de Gênesis, eu não sei o número lá. Mas diz que Deus botou Adão para dormir e tirou a costela para fazer Eva. Nesse momento que Deus botou Adão para dormir, o que ele fez? Foi um estado hipnótico, que daqui a pouquinho ele levantou. E de lá para cá, veio tudo acontecendo. Então, 1500 anos antes de Cristo, já existia uma história de hipnose também. Na Grécia, existia uma história de hipnose, onde eles os colocavam, os sacerdotes, colocavam as pessoas num transe, só que não se usava esse vocabulário, né? Tinham outros termos. Colocavam as pessoas num transe para fazer a cura. Na China, a mesma coisa. As pessoas entravam em transe para entrar em comunicação com seus antepassados para fazer o benefício da cura. Então isso vem de muito tempo para cá. E agora, chegando recentemente aqui, em 1800, né, 1800 e pouquinho, aqueles estudiosos, você tem o Charcot na França, você tem o próprio Freud, que foram pessoas que foram trazendo a hipnose para o nível mais popular. E daí em diante houve uma ramificação. Vários pontos de hipnose, várias carizes, cada um com a sua interpretação, até chegar onde a gente está hoje. Né? Então, é uma ciência que vem crescendo aos poucos e aos tempos, e que traduz toda uma origem que teve há muito tempo. Não é uma coisa recente. Só que só recentemente ela passou a ser mais difundida, até por conta de programas, né, de pessoas que foram em programas de televisão, alguns shows que tem de hipnose, e se tornou mais conhecido. Então, essa, muito resumidamente, é a história da hipnose. Que legal! E aí já veio até uma pergunta, mas se eu dormir, eu estou hipnotizado nesse processo? Então, a hipnose, ela acontece todo dia e toda hora. Imagina você, quando você pegava, né, antes da quarentena, pegava o carro para ir para o trabalho. Você já sabe esse caminho direto, você não pensa. Então você vai automático, pensando no que você tem que fazer, você não presta atenção que você está mudando de marcha, que você tem que virar aqui e virar ali. Então você está no estado hipnótico. Quando você está assistindo um filme, você está vidrado no filme e bate a porta da sala, se assusta, você está no estado hipnótico. Então a gente vive hipnotizado, só que a gente não se dá conta disso. Você falou de ir para o trabalho. Muitas vezes eu já me peguei indo para o trabalho e eu falei, como que eu cheguei até aqui? Já aconteceu isso comigo, então quer dizer que eu estava hipnotizada. Você está hipnotizada. É um estado de hipnose. Porque a hipnose ela é um estado alterado de consciência. Ou seja, você, quando você bebeu muito, você está bêbado, você está no estado alterado de consciência. Então é muito mais fácil de você receber sugestões da hipnose do que você estando sem estar no estado alterado. A droga facilita, tanto droga lícita quanto droga ilícita, emoções fortes. Todos esses estágios que tiram a pessoa do nível normal de consciência são influenciadores para a hipnose. Não que você faça isso num consultório, mas são itens que auxiliam também. Tá bom. E daí você está me falando que isso são estados. Isso sem ter o comando de uma pessoa. Mas tendo um comando de uma pessoa, como você que é um hipnólogo, é assim que eu posso chamar? Isso. Hipnólogo, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Como que você conduz isso? Tem uma técnica para isso acontecer? Tem, exatamente. Não é você chegar e fazer. Essa é uma coisa muito importante. Por exemplo, quando você vai no dentista, que normalmente alguém indicou para você, alguém que você conhece. Você vai no médico, a mesma coisa.
Se você chega no médico, você olha para o cara e não confia, você não vai querer ser operada por ele. A hipnose é a mesma coisa. É uma relação de confiança entre paciente e terapeuta, assim como todas as terapias. Quando você vai fazer isso, já existe uma avaliação anterior do paciente. A gente chama de anamnese. Então, nesse questionário, a pessoa fala o que ela tem, o que ela sente, o que ela quer. Então, ela dá um perfil do que vai ser trabalhado. No momento que a pessoa vai sentar, né, vai ser hipnotizada, digamos assim, ela tem que querer aquilo. A hipnose não é um desafio. Se alguém chegar e falar assim, olha, duvido você me hipnotizar. Beleza, eu não vou hipnotizar. Porque não é um desafio. Não é. Ninguém obriga ninguém a se hipnotizar. Se você não quer ser hipnotizado, eu não vou te obrigar. Entendi. Então você não conseguiria me hipnotizar sem eu saber? Sem você saber, sim. Mas sem você querer, não. Por exemplo, a gente está conversando aqui. Eu já senti que você quer, que você gosta, que você tem interesse, né? Não. Tô com medo, né? Tô com medo. Mas se você jogar isso para um lado de desafio, você vai se autobloquear. Você vai falar, eu não vou ser suscetível às sugestões. Eu vou falar para você pensar em árvore, você vai pensar em pneu, né? Então é uma parceria. Você tem que querer aquilo, você tem que seguir as sugestões. E para fazer a hipnose que você tinha perguntado, é feito um caminho. Existem N formas de se entrar no estado hipnótico, no estado de transe. Pode ser por sugestões, pode ser por movimento, por música, por luz. Tem N formas. Então, com a anamnese, você conhece um pouquinho da pessoa e vai saber quais são as melhores formas para fazer esse trabalho com ela, entendeu? Que interessante. Então, a gente já vai entrar nessa questão da anamnese e o que seria bom para a gente usar a parte da hipnose, mas antes o pessoal está fazendo perguntas aqui. Tá. Então, o que é do meu subconsciente, as coisas automáticas do dia a dia, é uma auto-hipnose? O nosso automático, não digamos que é uma auto-hipnose, mas é um hábito que você tem, né? Nós temos hábitos de acordar, arruma a cama, escova o dente, se troca, sai, né? Isso é um hábito, você fez um hábito. Você pode mudar ou não o seu hábito. A auto-hipnose, conscientemente, você vai jogando sugestões para o seu subconsciente para fazer as ações que você quer. Por exemplo, eu preciso acordar às 6 horas da manhã, todo dia. Então, na hora de dormir, eu já entro em estado de relaxamento, né? Existem algumas técnicas para você fazer isso, e eu vou dando instruções para o meu cérebro, olha, quando chegar tal horário, eu preciso acordar. Mas você faz como uma metáfora que é mais fácil de entender, ou visualização. Ou ainda, você pode gravar um áudio com alguns comandos e você mesmo ouve o seu áudio. Então, existem algumas formas de você fazer a auto-hipnose para chegar nesses estágios. Que interessante. Então, quer dizer que com o passar do tempo, se eu me especializar em hipnose, eu posso me dar esses altos comandos? Não, você não precisa se especializar em hipnose. Hoje, você já pode fazer auto-hipnose. Você não precisa ser um terapeuta para você fazer auto-hipnose. Você só precisa saber como que eu faço. Olha, eu faço assim. E aí você executa isso, não tem problema nenhum. Tá, então vamos deixar isso para o final, que você vai deixar uma dica aqui para o pessoal como que faz isso, tá? Quando estamos concentrados num filme ou leitura, estamos hipnotizados? Estamos hipnotizados. Tanto é que se acontecer aquilo que eu disse há pouquinho, bate uma porta, faz um barulho, acontece alguma coisa, você assusta, porque você está focado naquilo. A hipnose é foco. Eu estou vendo aquilo. Se alguma coisa sai daquilo, eu já saio do meu estado de hipnose. Aqui, o que acontece é que, assim, por causa de filme, muita coisa, todo mundo imagina a hipnose com aquele pêndulo, eu vou te hipnotizar, né? Não é exatamente. Existe, o pêndulo é uma forma de você colocar a pessoa em transe, mas é uma forma muito de filme, né? Uma forma muito estética. Então, tem muita dúvida que acontece sobre o que você estava falando. Se eu entrego meus segredos, se a pessoa vai invadir meu cérebro, né? O que vai acontecer? E não existe isso. Isso são coisas que vêm da ficção e a gente acaba assimilando por não saber exatamente como funciona. Entendi. E daí entra aqui até a pergunta de alguém que eu não sei o nome, está escrito Belos Drinks,
Já aconteceu de casos de paciente não confiar em você e se dava para seguir, né? E essa mesma pessoa pergunta, faz com que ela come cebola pensando que é maçã. Porque eu acho que isso ficou famoso lá um dia, que apareceu na televisão, né? São coisas diferentes. Parte do princípio, se a pessoa vai fazer com você, ela confia em você. Porque não é a primeira vez que ela te vê. Ela vai te conhecer na hora da anamnese. Né? E muitas vezes o trabalho de dentista, de hipnose, é um trabalho recomendado por alguém. Então a pessoa já sabe da índole do profissional. E quando a pessoa chega e ela senta, e se ela não estiver à vontade, a gente percebe. E não vai fazer alguma coisa que ela não queira. Né? Então não ocorre isso. Não existe essa possibilidade da pessoa não querer e a gente forçar a fazer alguma coisa. Né? E até mesmo, engatando numa outra questão, a gente já volta lá no ponto da maçã, engatando numa outra questão, às vezes a gente fala assim, poxa, será que se eu for hipnotizado, eu vou fazer aquilo que eu não quero? Será que eu vou fazer alguma coisa ridícula? Será que eu vou pular da janela? O que você acha? Então, eu não sei te responder, e foi por isso que eu falei que eu estava até com medo de fazer hipnose. Porque eu tenho medo disso, de não ter o controle e acontecer de perder o sentido. Me responde isso. Então, isso não acontece. Por quê? Você não perde o controle. Quando a pessoa entra em transe, ela não desmaia. Ela não fica sem. Não é como se ela estivesse sendo, entre aspas, né, possuída por alguma coisa. Não existe isso. Quando você está em transe, sabe quando você vai dormir? E antes de pegar no sono de verdade, você está aquele soninho que você ouve o movimento e tal. É a mesma coisa. Você está num estado em que você ouve tudo. Você está percebendo. E como eu falei que a hipnose é comunicação, você precisa ficar acordada para receber as sugestões. Se você dormir, você vai receber, só que é menos eficiente. Então, você vai receber as informações. Agora, o principal você tem um computador. Chega um vírus no seu computador, o que acontece? O antivírus aciona, sai de vírus e manda embora. O nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é perfeito. E a nossa mente também. Então, mesmo que você esteja no estado hipnótico, tem vários níveis, que você esteja no mais profundo, eu falo assim para você, Vivian, vai ali e assalta aquele banco. Se você tiver dentro do seu valor essa índole de assaltar o banco, você vai assaltar. Mas se você não tiver esse perfil, se você for uma pessoa que não tem esse valor, você não vai. O seu próprio cérebro, a sua própria mente, vai te proteger daquilo que você não concorda. Entende? Legal! Então, nós mesmos, eu falo assim, Via, vai lá e assalta o banco. Você acorda na hora. Porque a sua mente te protege daquilo. Então, por isso que não existe esse medo que as pessoas têm do terapeuta entrar no cérebro, dominar o cérebro, descobrir a senha do banco. Não existe. Até porque, por que o terapeuta ético, correto, vai querer saber disso? Já parte daí. Né? Então, toda essa questão de medos, a gente explica na anamnese, faz uma pré-hipnose para a pessoa sentir, saber como é que funciona. E aí ela vai entendendo aquilo e perde esses medos. Né? Agora, a questão da maçã, pegando esse gancho aqui, tudo que a gente manda para o nosso consciente, subconsciente, ele entende como real. Sim. Né? Quando a gente fala do desenvolvimento autopessoal, a gente não fala assim, pensa positivo que vai acontecer, pensa positivo. Por quê? Primeiro, realiza no subconsciente. Aí ele vai te traçar um caminho para você atingir aquela meta. O subconsciente, ele não entende o que é real e o que é irreal. Ele não tem olhos, ele não enxerga, ele só recebe, ele só capta. Então, se você falar para ele assim, eu estou sentado numa pedra de gelo, num banco de gelo, ele vai te dar aquela sensação. Porque ele não está vendo, ele acredita no que você está falando para ele. Entendi. Só que não adianta eu chegar e falar assim para você, Vivian, você está passando frio. Não vai acontecer nada. Mas eu tô agora, tô com frio. Tá vendo? Então é a indução que funcionou. Então, o que é preciso? É preciso abrir um espaço na sua consciência, no seu filtro, para com que ela deixe entrar a informação para o subconsciente. É como se fosse uma tampa. Eu mando a informação, não entra. Mas na hora que a gente faz o relaxamento, o seu consciente vai abrir uma portinha e vai acessar o seu subconsciente. E tudo que eu falar para o seu subconsciente, ele vai aceitar como realidade.
Por exemplo, a questão não só maçã, qualquer coisa. Quando você está no estado profundo de hipnose, ou estado médio de hipnose, você aceita a sugestão de quem está ali te dirigindo, né? Então, se eu falar para a pessoa, olha, essa maçã, essa cebola é uma maçã, a pessoa vai morder, vai sentir o sabor de maçã e não vai ter nenhum gosto de cebola. Por quê? Porque o subconsciente dela está realmente acreditando que aquilo é uma maçã. O mesmo acontece se fala assim, olha, na hora que você abrir os olhos, você vai enxergar o Michael Jackson na sua frente, a pessoa vai enxergar. Por quê? Porque ela está sem filtro. Não existe filtro para ela. Tirando essa questão do valor da pessoa, de não fazer nada errado, não existe filtro. Tanto é que a gente faz muitas brincadeiras da pessoa encostar no braço da outra e ela achar que está fazendo cosquinha, ou da pessoa esquecer o próprio nome, esquecer o número, várias coisas. Por quê? Você fala diretamente no subconsciente. É como se você, no computador, você não precisasse do teclado para digitar. Você pega as palavras e joga dentro lá do monitor e já sai tudo. Então isso é a técnica, dar comandos para o cérebro. Para você fazer a hipnose funcionar, você vai colocar a pessoa no estado de relaxamento, e aí nesse momento, aí você com a técnica você faz isso, nesse momento abre um espaço no consciente, e a gente começa a dar sugestões. Mas a questão das sugestões tem que ser sugestões muito bem feitas, muito bem montadas, até para que elas funcionem para aquele objetivo. As sugestões podem ser diretas, né? Ou podem ser por metáfora. Não se usa o não, porque se eu falar para você, Vivian, a partir de hoje você não vai ter mais fome. O que o nosso consciente entende? Fome. O nosso subconsciente, ele não entende o não. Não entende o não. Então, você vai comer da forma correta, você vai buscar alimentos que te façam bem, sempre positivo. Então você monta isso, faz as induções, né? Depois você fecha isso, traz a pessoa de volta e aí você vai. E na própria hora que a pessoa já volta, você já vê os resultados. A gente usa uma âncora, dependendo do caso, a gente instala âncoras. Ou seja, vamos supor, se a pessoa tem medo de falar em público, a gente traz para a pessoa uma visualização de que ela não tem mais medo, que ela perdeu esse medo. Né? E na hora que ela vai falar em público, a gente instala um ponto, sei lá, seja apertar aqui, apertar a mão, apertar o nariz, em que ela vai sentir aquela sensação de poder, de que ela não tem medo, e vai falar em público sem nenhum problema. Que legal. Eu já fiz uma técnica de âncora e exatamente, a gente coloca, por exemplo, eu usava o dedão para me dar essa âncora e funcionava. Isso. Aqui, inclusive, Tony, alguém escreveu para você se é possível ajudar a melhorar o sono com a hipnose. A hipnose ajuda em várias áreas. Ajuda a melhorar o sono, ajuda a questões de vício, de traumas, de fobia, a você perder medo de altura, sei lá, você tem medo de barata, de rato. Tira todos esses medos, ajuda na concentração para você estudar, passar em concurso. Não que você vai virar um gênio, não é isso. A hipnose vai te dar uma ferramenta para você focar e conseguir memorizar e conseguir estudar melhor aquela matéria. Né? Ajuda na questão de você perder peso, de você, sei lá, perder medo de dirigir. Então, todos os problemas todos os problemas que nós temos, a hipnose ajuda na maioria deles. Posso falar 99% das pessoas ajuda. A única coisa que a hipnose não recomenda fazer é tratar pessoas com distúrbio psiquiátrico, né? Que tomam remédios, tarja preta, tá? Por quê? Porque a pessoa ela já vive numa outra realidade. Sim. Então ela pode absorver aquela sugestão de uma forma errada e fazer uma coisa que não deve fazer. Né? Então, nesses casos de pacientes psicóticos, a hipnose não atende. Aí ele vai para o psiquiatra, vai ser medicado, e aí é uma outra forma de processo. É um outro setor. E que isso pode ser usado de má fé, né? Porque se isso já está dentro da pessoa, às vezes ela pode nem saber. Mas é verdade, assim, eu acho que vai da pessoa que está fazendo. Isso em qualquer área a pessoa pode levar para o bem ou para o mal, né? Não é só na hipnose isso, né? Sim, exatamente. Você vai no médico, se o médico quiser agir de má fé te dar um remédio errado, você não está sabendo, você não vai saber. Exatamente. Por isso que é a questão de você saber, ter uma indicação de onde você vai tratar e ter referências da pessoa. Aqui uma pessoa está perguntando como desinstala âncoras anteriores. Então, o ideal seria você saber quem instalou e como foi instalado. Se isso não for possível,
Aí você analisa o que a pessoa sente, é o que causa essa âncora, para entender como você vai desinstalar. Você vai colocar a pessoa em transe, vai entrar lá naquele ponto, né, que ela está com essa dificuldade, e desinstala a âncora. Muitas vezes essa âncora, com o próprio passar do tempo, ela sai, né? Digamos que ela dura 3 meses, 6 meses, e às vezes é bom você ir reafirmando a âncora. Mas pode ser que ela saia sozinha também. Legal. Aqui estão perguntando como que identifica um paciente psicótico. É na anamnese, né? Quando você vai conversar com a pessoa, ela diz se ela tem algum... se toma alguma medicação, como que é o comportamento, se faz tratamento psiquiátrico, psicológico, essas coisas, né? Sim, na anamnese é perguntado isso, e a pessoa responde exatamente se faz algum tipo de tratamento. E muitas vezes, dependendo da patologia, você percebe quando você conversa com a pessoa. Né? Para pessoas que têm já algum distúrbio, né, que demonstra que é visível isso, algumas coisas você acaba percebendo. E no dossiê, por exemplo, se ela omitir na anamnese e você não perceber, no decorrer das sessões você vai percebendo essas posições. E daí você falou do sono que pode ajudar, né? Que o Antônio está perguntando aqui, né? Isso daí é um processo, tem que conversar com você conhecer a pessoa, e daí você vai dando todas as dicas, é como se fosse um tratamento isso, né? Olha, é diferente da terapia com psicólogo. Por exemplo, na psicologia, o psicólogo ele vai descobrir lá atrás o que está causando isso. Será que eu tive um trauma quando era criança que me causou essa insônia? Por quê? Digamos que a pessoa descobriu quando eu tinha 5 anos, eu dormi e caí da cama. Então hoje eu não durmo mais com medo de cair da cama. Então ele vai começar um tratamento desde aquela época para a pessoa ir perdendo esse medo. Então pode ser que dure 1 mês, 1 ano, 10 anos, pode ser que não termine. Né? Com a hipnose é diferente. A hipnose ela é muito mais rápida. Pode ser que em uma sessão você resolva isso. Por quê? A pessoa vai entrar no transe, você vai acionar justamente aquele ponto e vai modificar. Você vai fazer uma troca, né? Você vai trocar essa questão dela. É como se eu abrisse uma gavetinha, tiro o medo de dormir, coloco, gosto de dormir, e fecho a gavetinha. Simples assim. Que interessante. Que interessante. E diferente da psicologia, a psicologia busca entender o que causou esse trauma, esse problema. Na hipnose, a gente não precisa saber o que causou. Só precisa saber qual é o problema. O problema é esse, então eu vou tratar esse, arrumei esse, acabou. De repente, em uma sessão, você consegue tratar 1, 2 problemas diferentes. Né? Tá. Aqui estão perguntando se hipnose pode fazer, uma espécie de regressão. São coisas diferentes. A hipnose, existe a regressão na hipnose, onde com algum objetivo, nada se faz sem objetivo, com algum objetivo você vai regredir uma certa idade para saber o que aconteceu, certo? Você regride até o útero, porque você tem memória. A gente está falando de subconsciente. Eu não estou falando de perispírito, de espírito, nada disso. Eu vou regredir até onde existia um corpo. Né? Então é uma regressão de memória pela hipnose. A regressão que se busca em outras técnicas de saber o que foi na vida passada, essas coisas, não tem a ver com a hipnose. Tá. Existem casos, vamos supor, que a pessoa tinha uma certa, digamos, sei lá, uma certa rixa com uma outra pessoa e não sabia por quê. Né? E na hipnose, foi perguntando para a pessoa o que estava acontecendo e foi voltando a uma época em que ela teve uma briga, um matou o outro e acabou. Mas isso, numa regressão, dentro do conceito da hipnose, não uma regressão espiritual. Tá bom. E a Marina, então, já foi respondida sua pergunta, né? Se dá para voltar até a vida intrauterina. Dá, com todas essas técnicas e tudo mais. Muito bom, sim, quanta coisa, né? Sim. Meu Deus! Mas só sempre lembrando assim, que tudo que vai ser feito não se faz por brincadeira. Né? A gente não vai fazer, vamos voltar quando eu tinha 3 anos para saber o que eu fazia. Não, você tem que ter um objetivo, porque a hipnose, ela tem que ser bem cuidada. Né? É uma coisa muito séria. Se você vai brincar com isso, você pode sim ter efeitos colaterais da hipnose. Então, por isso é importante você fazer quando você precisa, fazer com quem você confia, para que você faça a coisa certa. Sensacional. E daí eu quero aproveitar para a gente trazer no conceito hoje, que é o trabalho do Abrindo Portas, que é para as pessoas encontrarem o seu propósito de vida, para a sua recolocação ou para dar um up na sua carreira. O que a hipnose consegue ajudar nesse
aspecto que o Abrindo Portas trabalha? Então, muitas vezes, a pessoa procura um trabalho, procura uma colocação que ela gosta. Né? A gente acha que, na maioria das vezes, é porque ela gosta. Muitas vezes vai no que não gosta pela necessidade. Sim. Então, essa procura, esse foco, de repente, pela necessidade, olha, eu vou trabalhar disso, mas eu não gosto, mas eu preciso. Num ponto desse, você pode trabalhar a inversão de valores da pessoa. Né? Olha, eu não gosto disso, a gente muda para eu gosto disso. Mas sempre lembrando que é feito de uma forma sutil, que você não vai interferir nos valores da pessoa, né? E nessa busca por um novo emprego, por uma recolocação, a hipnose também pode ajudar na questão de foco, né, para a pessoa realmente buscar o que ela quer, sem o medo de perder. Por exemplo, o sonho da pessoa é ser jornalista, só que apareceu um emprego de vendedor, só que ela está precisando trabalhar, ela vai no emprego de vendedor com medo. Ela aceita esse emprego pelo medo. Então a gente trabalha para que ela não tenha esse medo, para que ela busque o objetivo real da vida dela. Né? Isso não só com o trabalho, mas com todas as esferas. Legal. E agora você falando disso, linkando, né, o trabalho com o propósito de vida, é tudo um processo ou você acredita que em uma sessão é suficiente? Como que funciona a hipnose? São várias sessões, uma sessão só? Não existe uma regra. Né? Você pode chegar com um objetivo, na primeira sessão, esse objetivo ser atingido. E você pode gostar tanto da hipnose que você volta para trabalhar uma outra objeção, uma outra questão. Só que tem algumas questões que são questões mais enraizadas. Né? Imagina uma pessoa que tem um problema, sei lá, desde pequenininho. Teve um trauma, um bullying, alguém fez uma coisa que deixou traumatizada a pessoa. A gente não... Porque, de repente, o bullying pode ser tirado de uma sessão só. Né? Agora, pode ter bullying que não vai ser tirado de uma sessão. Então, depende muito do que você examina na anamnese. Pode ser que uma sessão você consiga, pode ser que precise de 2, 3. Né? E aí você vai trabalhando essa questão e reforçando pontos. Um ponto super importante na hipnose é que você sempre trabalha a autoestima da pessoa. Independente da questão dela, sim. Porque todo problema... Se ele tivesse, a pessoa se sentir com uma autoestima elevada, ela, por si só, ela já vai minorizar, já vai reduzir o problema que ela tem. Né? Em nenhuma sessão o paciente sai como ele entrou, como ele chegou. Independente do problema, ele sai, ele vai sair melhor. E essa é uma sensação que ocorre já na hora. A pessoa voltou do transe, ele já está uma outra pessoa. Sabe? Então, essa questão o trabalho da hipnose está muito linkado ao Abrindo Portas, porque o Abrindo Portas trabalha, sim, toda essa questão de autoestima, porque você falou que as pessoas buscam uma recolocação, mas 99% das pessoas, elas não trabalham no que elas gostam, e por isso elas têm as frustrações. Exatamente. E aí não desempenha corretamente, a produtividade é baixa. Então, tudo isso você pode ajudar de duas formas. Ou você ajuda a pessoa a focar o que ela quer, ou ela aceitar o que ela tem e trabalhar bem dessa forma. E isso quem diz pra gente, não sou eu, não é o terapeuta que vai decidir. É a pessoa que fala, eu quero isso. E você vai trabalhar com o que ela quer. Em relação, às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, eu terminei um relacionamento agora e eu queria esquecer meu ex-namorado. Dá pra fazer isso? Dá. Mas é ética, é correto? Não. Por quê? Imagina... Você teve um ex-namorado. Você viveu 5 anos com ele. Se você tira esse cara da memória, o que vai acontecer? O buraco que vai ficar no seu cérebro. Poxa, eu vim nesse cinema, mas eu acho que eu tinha vindo uma vez com alguém. Quem era essa pessoa? Imagina o bom que vai dar na memória da pessoa. Então, nossa, isso é perigoso, né? É perigoso. A pessoa pode entrar num parafuso e negócio e ir para outro lado. Então, quando você tem uma questão que a pessoa quer esquecer alguém, ou até mesmo, bati o carro, não consigo entrar no carro, você não vai fazer a pessoa esquecer aquilo. Você vai trabalhar isso nela. Vamos para o ex-namorado, a gente vai tirar aquele peso de ex-namorado aquela dor, né? Aquela dor, e transformar num amigo querido. Porque é diferente a saudade que você tem de um ex-namorado e a saudade que você tem de um amigo. Então a gente trabalha isso para que não se esqueça nada, mas que o valor desse sentimento seja alterado para algo positivo para a pessoa. Ô, Tony, por que as pessoas procuram você fazer hipnose? Qual que é a maior procura hoje?
Em que sentido, assim? Porque me propõe não outro? Para traumas ou para problemas de, sei lá, não sei, quero saber para que mais as pessoas procuram. A maior parte é fobia. Fobia e vício. Eu tenho medo de elevador, ou quero parar de fumar, quero parar de beber, quero emagrecer. Então quer dizer que ajuda a parar de fumar? Ajuda, totalmente. E você consegue assim, ajudar à distância? Sim, mas o ideal é presencial. Até porque você tem que fazer... época de pandemia? Não, aí tudo bem, você faz um trabalho à distância, mas depois quando acabar você faz a presencial. Porque vou falar para minha tia logo depois da nossa live, eu já vou passar para ela que ela estava procurando alguma técnica para ajudar ela. Sim, porque imagina que a nossa cabeça, o nosso cérebro, é cheio de caixinha. Cada caixinha tem uma questão. A gente vai abrir a caixinha que está cheia de cigarro, limpa e põe uma caixinha vazia. Ou a gente substitui aos poucos, né? Olha, você não vai parar de uma vez, você vai reduzir 20%, depois mais 20%. Uma coisa paulatina, para que também o organismo, que está acostumado com aquela nicotina, vá se limpando aos poucos. Entende? Interessante isso. Mas cigarro, bebida, todos esses vícios, traumas, fobia, isso aí é uma das coisas que a hipnose mais funciona. É muito interessante esse assunto, eu acho que 1 hora é pouco, mas a gente tem pouco tempo agora para a gente falar das técnicas, e você falou que você queria fazer alguma coisa comigo em relação à hipnose. Vou fazer. Então fala aí para mim. Vou fazer uma simples demonstração. Tá. Está sentada? Tô. Está sentada? Tá bom. Tô. Então, olha aqui para minha mão. Tá? Olhando. Olha para minha mão. E imagine tá vendo ela aqui direitinho? Tá, né? Tô. Tá meio truncado, mas eu acho que eu tô vendo a sua mão. Tá. Então, olha aqui para minha mão. Olha bem focado aqui no meio da mão. E quem tiver em casa aí também assistindo, pode fazer da mesma forma. Tá? Imagine que a minha mão tá chegando perto do seu pescoço. Tá? Ela vai chegar perto do seu pescoço e eu vou apertar seu pescoço. Uma vez. Agora eu quero que você engula, sabe? Engolir a saliva? Dá uma engolidinha aí. Certo? Engoli. Eu vou apertar mais um pouquinho. Engole de novo. Certo? Agora mais um pouquinho. Engole de novo. Tá difícil. Agora, mais uma vez. Engole de novo. Engoliu? Você percebeu a dificuldade para engolir? O que você fez? Não gostei, não. Isso, eu estou te dando uma falsa noção de que eu estou apertando o seu pescoço. Agora imagina. Estranho. Engole agora. Foi mais fácil. Mais fácil, né? Então, a sua imaginação... Pessoal, não deixa, não, corre! Tá vendo? Então, a sua própria imaginação mandou aqui para o seu mandou para o seu subconsciente que ele estava sendo apertado, o pescoço estava sendo apertado, mas não tinha nada aí. Para você ver a força que o subconsciente tem em cima das suas reações. Falou que é bruxaria. Não é bruxaria, é ciência. É tudo comando, né? Tudo comando. Me deu até calor esse negócio. É tudo comando. E sabe que eu gostei que você falou muito da âncora? Isso é muito legal, porque a gente que vai procurar uma recolocação ou vai pedir uma promoção, imagina, eu quero chegar para o meu chefe e falo para ele, então eu queria conversar com você, eu posso usar essas técnicas da hipnose para eu poder me desenvolver melhor. Você tá rindo, né, Daniel? Você tá aí, né, seu corintiano? Deixa você. Tá todo mundo rindo aqui. Deixa o pessoal. Foi legal, eu gostei da brincadeira. Mais ou menos. Olha lá, o pessoal falou que tá sufocando aqui. Não, ele já parou, eu acho. Não, já parei. Pode soltar aí. Assim, essa é uma das várias coisas que se pode fazer. E tem a hipnose de palco, que a gente chama. É onde a gente faz as brincadeiras. Então faz isso no pescoço, faz a pessoa comer a cebola, faz a pessoa esquecer o nome, passar frio. Então tem a parte da hipnose divertida e tem a parte clínica. Que a gente pode fazer isso no churrasco quando passar a pandemia, né? Exatamente, faz no churrasco.
Ó, Então, se alguém morrer sufocado, você pode ser indiciado, estão falando aqui. não, já acabou. Quem tá aí é por conta própria. Já acabei minha parte. Vai, cancela, cancela, cancela aí. Não, mas é sério, a gente falando sobre a técnica para ajudar as pessoas na recolocação, para ter um up na carreira e para encontrar seu propósito de vida, isso é muito legal. Sim, é muito importante. Porque às vezes a pessoa se sente insegura de falar com o chefe ou de fazer uma entrevista. E você adicionando essa âncora, essa insegurança passa. E é uma coisa que ninguém percebe. Porque se eu instalar uma âncora aqui, imagina que eu vou chegar a falar com o meu chefe lá e eu tô assim embaixo, né? Com a mão para baixo, assim, apertando aqui. É uma coisa imperceptível. E a pessoa, de tanto utilizar, quanto mais você utiliza, mais ela vai sendo reforçada. E chega um momento que você não precisa mais, porque o seu subconsciente já incorporou aquele comando. Você não precisa mais ficar apertando a mão. Sim. Olha lá, o pessoal está perguntando se hipnose para depressão é bom. É ótimo. Porque da mesma forma, com a psicologia é muito boa, só que você trata por um longo período. A hipnose, você não vai fazer esquecer a pessoa, você não vai fazer esquecer o problema. Você só vai substituir os valores que estão fazendo mal à pessoa. Pode ser que em uma sessão a pessoa não vai sair dali feliz da vida, mas você faz um trabalho contínuo, né? Talvez não longo, de um ano, mas algumas sessões, e isso vai ter um resultado muito bom. Olha que legal. Então, vamos fazer essa técnica para a gente poder ancorar alguma coisa que a gente precisa para melhorar? Dá para fazer isso assim, no geral, ou precisa ser uma coisa específica? Precisa ser uma coisa específica, porque você tem que estar num estado de transe, né? Onde a gente tem que trazer à tona uma sensação boa da pessoa, né? E ali você trabalhar com aquilo. Cada pessoa vai trazer uma sensação. O que a gente pode fazer depois, de repente, fazer uma próxima live. Nessa outra próxima live a gente faz uma indução em grupo, faz alguma coisa já focado nisso, né? E aí você instala um ponto, cada pessoa... É importante porque, para você instalar um ponto, é importante que o terapeuta esteja ali para indicar onde vai ser esse ponto. Porque se eu falar para você, olha, marca no seu ombro, não vai ter o mesmo efeito do que se eu marcar no seu ombro. Tá. Entende? Entendi. Então, ó, pessoal, se vocês gostaram das técnicas do Tony e quiserem que ele volte, a gente faz de novo aí com umas técnicas mais aprofundadas. É só ligar para você de madrugada, pedir que a gente volte para a live e a gente volta. Não, meu celular ele fica em estado de eu coloco ele para dormir a partir das 10, já não tenho mais acesso a nada no celular. Ele fica em estado de dormência ou de demência? Fica de dormência mesmo. Dormência, tá. Ó, o pessoal tá falando que se você chamar para o churrasco, vai comer colchão achando que é picanha. Não, isso é básico. Isso a gente vai fazer assim. Eu não digo nem colchão, pode ser até uma costelinha dura, a gente fala que é picanha. Tá. O Belo Drinks, fala o seu nome aqui pra gente te chamar pelo seu nome. Ele pediu pra gente mandar um recado positivo aí para 2020. Para que todo mundo possa mentalizar. Eu posso dizer que, da minha parte, confie, acredite que tudo isso vai passar e tudo isso que está acontecendo é para que a gente possa entender o que realmente tem aqui dentro e a gente começar a valorizar coisas que antes a gente não valorizava. E você, Tony, o que você pode dizer? Então, eu acho que do ponto de vista da hipnose, é como um mantra. Se você fica mantrando, se você fica pensando, eu vou ficar doente, eu vou pegar o vírus, eu vou isso, eu vou aquilo, por mais que você não pegue o vírus, você pegue um outro resfriado, você atrai aquilo. Então a hipnose, ela é muito boa para você se autocontrolar. Ai, que legal. Olha, você vai se autocontrolar. Eu sei que está tendo esse problema, tudo bem, eu estou me cuidando, eu estou me protegendo e eu vou ficar bem. É a mesma coisa do pensamento positivo, porque o pensamento positivo é uma hipnose. Você pensa positivo, você se habitua a pensar positivo. Né? Então, com a hipnose, você fazendo, né, você pode pegar, de repente, criar um hábito de fazer uma auto-hipnose uma vez por dia, 5 minutinhos, igual uma meditação. A meditação é uma hipnose. Tá, né? Legal. E com isso tudo, você se acalma em relação a tudo isso que está acontecendo. Muito bom. E a gente não tem mais tempo. Eu queria dizer que acabei de olhar para o relógio, já vai daqui a pouco o Instagram derrubar a gente. O pessoal tá adorando. Com certeza a gente vai voltar para fazer mais
outra live falando mais sobre hipnose, que eu achei que foi fantástico. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, da minha alma, pela sua participação, por ter ensinado muita coisa pra gente. Quero falar pro pessoal que não segue ainda o Abrindo Portas, passe a seguir, a gente deixa muita dica, muito conteúdo bom para recolocação, carreira e propósito de vida. Quem quiser saber mais sobre hipnose com o Tony, é só, fala aí o seu Instagram, onde que o pessoal consegue te procurar. No Instagram, eu até marquei aqui, porque eu não tinha nem... Eu fiz um site há um pouco tempo, né? E o Instagram vocês vão achar como tonyduarte.hipnose. Ai, meu Deus. Abre aí, ponto, hipnose, tracinho, clínica. É assim mesmo. Tá? Depois você coloca lá no seu Instagram, tonyduarte.hipnose, que o pessoal vai procurar. Mas eu posso depois deixar aqui também para o pessoal. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode procurar. Depois essa live vai ficar aqui no IGTV, mas depois eu vou subir ela para o canal do YouTube, Abrindo Portas por Vivian Castanheda. Lá tem todas as lives, todos os conteúdos que eu coloco aqui no Abrindo Portas do Instagram, eu coloco depois no canal no YouTube. Se vocês gostaram, indique para o pessoal. Vamos seguir, vamos ajudar todo mundo. Esse é o momento de todo mundo se ajudar. E a gente vai aí fazer um mundo muito melhor, não é isso, Tony? Isso aí, só uma correção. Não é tonyduarte.hipnose, é ao contrário. É hipnose, o Instagram é hipnose.tonyduarte. Hipnose.tonyduarte, é isso. Que eu tirei um e estou fazendo no Instagram novo. Tá bom, legal. Então é isso, pessoal. Vamos compartilhar, vamos ajudar quem precisa de ajuda. Valeu, Tony, gratidão. Um beijo na sua alma. E vamos voltar com mais coisas sobre hipnose no mês que vem aí, pessoal, aprender um pouquinho mais, tá bom? Tá, joia. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado.